Olá, pessoal, tudo bem? Há um tempo atrás eu comecei uma série, que o nome da série era Daiane Camargo Procura, porque eu fui desligada, demitida da empresa que eu trabalhava e logo depois do meu retorno de licença maternidade, e daí eu comecei a procurar emprego. Eu contei pra vocês algumas experiências de entrevistas, coisas que não deram muito certo, e aí depois eu simplesmente desapareci do mapa. E isso tem uma razão, obviamente. A minha vida ela se transformou de uma maneira absurda num curto espaço de tempo e eu não sabia nem como dizer isso, sabe? Eu tava meio perdida, mas eu acho que a gente precisa encerrar esse ciclo para começar um próximo e por isso eu vim aqui falar com vocês. A iluminação tá bem ruim, eu sei, mas é o que tem pra hoje, então bora fazer. E eu vou contar rapidamente, só pra gente encerrar mesmo esse ciclo. Como quem acompanhou a série sabe que a minha profissão é de qualidade, na área de qualidade de atendimento, auditoria, e eu estava procurando emprego nessa área de trabalho. Daí aconteceu que eu comecei a fazer alguns lanches para vender, coisa assim. Culinariamente falando, eu era questionável. Mas assim, eu nunca gostei, eu não fiquei desempregada há muito tempo para poder começar a pensar em fazer outras atividades. Não foi isso que aconteceu. Eu realmente não gosto da sensação de dinheiro saindo e sem uma reposição desse dinheiro. Então eu pensei, eu falei, eu vou fazer, sei lá, vou tentar fazer alguma coisa para vender aqui no condomínio que eu moro. Porque aí pelo menos ajuda a pagar o condomínio, para não ter que ficar tirando das minhas reservas, né? Nem o Bruno ter que tirar do pagamento dele. Daí eu comecei a fazer e aí começou a dar certo, começou a funcionar bem. E eu tava passando por um momento pessoal bastante complicado. Aconteceu muita coisa na minha vida pessoal que me tirou do eixo. Eu acho que até que bagunçou minha vida de uma maneira absurda. E aí eu precisava realmente ocupar minha cabeça. Daí eu comecei a fazer algumas coisas, começou a dar certo, daí eu tive uma ideia, uma pessoa muito especial falou pra mim que, seria legal se tivesse comida. Aí eu pensei, será? Aí eu comecei a avaliar que, porque assim, no condomínio que eu moro, a portaria é bastante distante das torres, de algumas torres, e é ruim, porque tem uma subida grande, assim, sabe? E o pessoal não curte muito ir buscar as coisas na portaria. Daí eu pensei, e eu vi que tinham outras mães, outras mulheres, principalmente, com crianças pequenas. E isso foi uma dificuldade pra mim quando eu tive a Lívia, porque eu ficava sozinha em casa com o César e não dava pra poder pedir comida fora quando não tinha comida em casa. É, E aí eu pensei, pode ser que dê certo. Daí eu comecei a procurar algumas receitas na internet, receitas assim, tipo de filé de frango, como faz o filé de frango na panela, bife. Eu procurei no YouTube. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu não sabia fazer. Quem fazia bife, essas coisas, era o Bruno. Eu não sabia fazer. Inclusive, foi com um cliente que eu descobri que tinha que colocar cebola pra virar bife acebolado. Ai, gente, eu sou uma vergonha da profissão, como diria o Jacan. Mas eu não sabia mesmo. Aí eu comecei a fazer e começou a meio que sair aos pouquinhos, né? Saía pouquinho, mas aquele pouquinho me deixava super feliz, porque eu me sentia útil, né? Não era a ideia ali não era ganhar dinheiro, era ser útil, era ter o meu tempo ocupado. E daí aconteceu que entrou a pandemia, isso foi no final de 2019, né, comecei em 2020, entrou a pandemia no começo de 2020, daí as minhas possibilidades de arrumar emprego, né? Porque as pessoas estavam sendo demitidas, como é que ia ser contratada? Ainda mais a área de apoio, que são os primeiros que são cortados. Esse tipo de situação é a área de apoio. Então, aí começou a ficar um pouco mais difícil. E daí começaram a aparecer algumas oportunidades, só que assim, o salário em relação ao que eu precisava para poder realmente valer a pena sair de casa, não estava valendo a pena. E logo que começou a pandemia, aí zerou, as ofertas zeraram mesmo. E em contrapartida, as pessoas começaram a trabalhar em casa e começaram a pedir mais comida. Porque elas precisavam almoçar, elas estavam em casa. Então o negócio acelerou de uma maneira absurda. E a minha carreira tomou um rumo totalmente diferente, porque eu acabei investindo nisso, ou seja, eu precisava aprender mais, fazer mais e melhor. É lógico que eu errei pra caramba no começo, recebi feedbacks muito importantes para o meu crescimento na cozinha, foi muito importante pra mim. Mas assim, o foco mudou completamente.
Daí, coloquei muitos pratos no cardápio, foi bem bacana, foi um processo, assim, muito legal. E eu trabalhava dentro do meu apartamento. Daí, atendendo os meus vizinhos. Daí, aconteceu que agora, no ano de 2022, finalzinho de 2021 para 2022, eu falei, poxa, pandemia tá aí, mas tá estabilizada, as empresas estão contratando de novo, a coisa tá acontecendo, vou voltar a investir em procurar emprego, porque é a carreira que eu construí, que eu investi, tempo, dinheiro, então vou voltar. Só que aí eu participei de alguns processos bons, inclusive, muito bons, eu agradeço a oportunidade de ter podido participar desses processos. Mas aconteceram tantos impedimentos que, assim, tava claro pra mim que não era pra eu voltar. Tava claro pra mim que Deus tinha um propósito totalmente diferente na minha vida, embora eu estivesse insistindo em voltar. Coisas do tipo de realmente participar do processo e ir até o final, e eu fiquei muito feliz por isso, que eu fui até o final de processos, de gerente, inclusive, que eu nunca fui gerente, eu era coordenadora, mas assim, eu fui até o final do processo, então pra mim isso foi uma vitória, porque faziam 2 anos praticamente que eu não fazia uma entrevista, né? E teve alguns processos, inclusive, que eu passei, dois processos eu passei pra coordenação, e aí uma vaga foi cancelada, outra vaga foi congelada. Aí até brinquei com minhas amigas, eu falei assim, bom, o próximo processo que eu fizer eu vou ter que perguntar se a empresa está saudável. Porque se eu fizer o processo, a probabilidade de algum processo ser congelado é muito grande. Então, assim, foi piada porque, né, tem que rir. Mas aí aconteceu de surgir uma oportunidade da gente, aí o Bruno, nesse meio tempo, o Bruno trabalhou fora, e depois veio trabalhar comigo, porque realmente não dava conta sozinha, e aí aconteceu da gente encontrar uma casa muito próxima ao condomínio que eu moro, que inclusive a maior parte dos meus clientes até o momento está dentro do condomínio, então a gente queria alguma coisa próxima para conseguir continuar atendendo a eles com a mesma qualidade. E daí a gente encontrou uma casa que, graças a Deus, bem na rua do condomínio, que atendeu as nossas necessidades iniciais, né, para início fora. E, gente, tá sendo uma loucura, porque assim, nós estamos começando a expandir, então a ideia é vender mais para fora, porque até então eu vendia muito mais, assim, 99,9% dos meus clientes eram dentro do condomínio, porque afinal de contas, era a minha proposta inicial era atender os meus vizinhos. E como eu falei pra vocês, portaria super longe, mesmo que eu quisesse vender pra fora, seria algo muito insano, porque motoboy não pode entrar, então teria que ir até a portaria levar, era algo que não dava certo, fora que o gás também, tem a questão do gás, que não que é encanado e tá embutido no condomínio, então assim, não acho justo que eu fizesse algo desse tipo pra abrir um restaurante, né, pra fora. Mas, de qualquer forma, a nossa estratégia é trabalhar delivery, não tenho intenção ainda de abrir um lugar, não quer dizer que isso não vai acontecer um dia, mas não é o que eu almejo pro momento. E assim, tá funcionando super bem, tô aprendendo pra caramba, tem todas as dificuldades de uma empresa, só que com muito menos funcionários. Então, assim, eu tenho que fazer a gestão de tudo, praticamente. O iFood dizendo que vai abrir. Pera aí. Aí. E daí é isso. Então, assim, pra vocês saberem se eu encontrei emprego, se não encontrei, se eu tô vivendo que nem madame, sendo sustentada pelo marido. Não. Aconteceram realmente muitas situações muito loucas que eu dou risada porque não adianta chorar. Pra vocês terem uma noção, no último processo que eu participei, que eu passei, mas não rolou, eu bati o carro de tão nervosa que eu tava. Tava muito estressada, porque eu tinha que dar conta do trabalho da cozinha e tinha que ser boa nas entrevistas, e tinha que passar nos testes, e tinha que fazer tudo aquilo acontecer de batom, que inclusive não tô agora, mas assim, eu tinha que estar ali como se eu realmente tivesse só pra aquela entrevista, sabe? Porque quem tá participando de processo sabe disso, que assim, as empresas, elas agem como se você tivesse disponível pra elas 24 horas, né? E tá certo, não tô dizendo que tá errado, não. Mas assim, a gente, na nossa rotina, a gente sabe que isso não é fácil.
E aí eu fiquei tão doida que eu cheguei a bater o carro eu não nunca bati o carro, assim, lá no comecinho eu dei uma raladinha, assim, sabe? Eu comecei a dirigir, dei uma raladinha. Mas nesse processo, eu bati o carro num dia e no outro dia. Ai, foi muito engraçado, porque o Bruno, na segunda ligação, ele falou: Dani, pelo amor de Deus, não sai de casa com esse carro. Mas assim, deu tudo certo no final das contas. Graças a Deus tem dado tudo certo. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas assim, tô muito grata por tudo que tem acontecido. Sou muito grata por tudo que aconteceu, porque eu acho que isso foram coisas que me ajudaram a construir mais do que de quem eu sou hoje. E eu quero começar a compartilhar com alguns assuntos desse tipo com vocês, alguns assuntos da minha nova rotina com vocês. Mas eu precisava colocar um ponto final do Daiane Camargo Procura, que eu não tô procurando mais nada. Ah, e outra coisa, depois que a gente começou aqui no novo endereço, uma das empresas que eu tinha sido aprovada, mas que congelou a vaga, me chamou para admissão. E aí eu falei, não tô mais disponível, porque esse foi meu combinado com o Bruno, meu marido, pra quem não sabe, de que se a gente alugasse a casa, montasse o delivery e alguém falasse, agora tá disponível, eu ia falar, no thanks. Porque realmente a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter direcionamento e tem que cumprir com nossos objetivos. Esse negócio de toda hora ficar mudando de ideia, porque não que seja errado, mas às vezes a gente tem que se posicionar, porque senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. A gente fica perdido e não chega em lugar nenhum. Então é isso. A Daiane Camargo encontrou, não necessariamente fora, como eu imaginava que seria, mas eu super me encontrei nessa atividade, algo que realmente as minhas amigas, quando eu comecei a falar que eu tava cozinhando, oi? Porque eu era a pessoa que fazia comida que queimava um pouquinho, né? Não era assim muito bonita de ver. E agora eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram da minha cozinha, pra vocês verem, dar uma olhada nas fotos das minhas comidas, do que eu tenho preparado. E se você é aqui da região que eu moro e quiser comer com a gente, é só pedir. Eu vou deixar aqui o link e a gente vai super ficar feliz de atender vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!